Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Vamos nós para o início de mais uma aula de Direito Ambiental. Hoje nós vamos falar sobre o conceito jurídico de meio ambiente. O que o direito considera como meio ambiente, como alvo dessas normas, desses princípios de proteção ambiental? Quando nós falamos dos princípios, eu acho que já deu para abrir um pouquinho a mente de vocês, para que o meio ambiente não é apenas a questão da natureza, a questão dos animais, das plantas, da natureza virgem intocada, mas ela vai abranger algumas coisas além, como o espaço urbano, espaço cultural, espaço laboral, espaço de trabalho. Vamos lá? Devido a muitos pedidos endereçados à Rede Globo de televisão, nós vamos voltar com o estilo de mapas mentais. Vocês disseram que é mais interessante, fizeram esse requerimento, então eu vou voltar a usar os mapas mentais. Uma breve introdução, gente. Se eu for procurar uma lei que fale o conceito de meio ambiente, eu vou encontrar uma lei que traz esse conceito. Ela vai estar lá na Lei 6.938, de 81, que é a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente. No artigo 3º, inciso 1 dessa lei, ele está dizendo que meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Inicialmente, o que vocês acham desse conceito? Vocês acham que ele é bem abrangente, que ele abarcou tudo aquilo que nós entendemos como meio ambiente, ou vocês acham que ele está faltando alguma coisa? O que vocês pensam? Como eu falei, essa lei é de 81. Só para dar uma localização temporal para vocês, os meus pais nem eram casados em 81. Então já tem algum tempo que essa lei foi feita, que esse conceito ele vem sendo usado. E o que acontece, gente? Eu posso dizer claramente que ele está desatualizado. Esse conceito ele fala de condições, leis e influências, interações de ordem física, química e biológica, ou seja, em ordem física e química, nós estamos falando dos recursos naturais, energéticos, ordem biológica dos seres vivos, que permite, abriga e rege a forma a vida, em todas as suas formas. Esse conceito fala daquilo que nós chamamos hoje de meio ambiente natural. Seriam aquelas condições naturais originais, aquelas criadas pela natureza. Esse conceito está desatualizado porque ele deixa a questão antropológica de fora. A questão humana de fora, ela não está abarcada nesse conceito. Então, se em algum momento vocês forem perguntados qual é o conceito legal que está na lei, aquela norma do legislativo que manda na nossa vida, é esse aqui. Mas esse conceito ele vem sendo usado nos estudos de direito ambiental atualmente, ele não vem por quê? Porque ele se encontra desatualizado. Qual é o conceito normativo? Se eu não vou falar de uma lei, mas alguma outra norma, professor, traz um conceito um pouquinho mais atualizado? O conceito que eu gosto de usar é aquele contido na resolução número 306 de 2002 do CONAMA. Ele fala o quê? Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, até aqui igual, mas ele fala também de ordem social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, esse conceito aqui está englobando, além daquela questão do ambiente natural, da natureza, das condições originárias da natureza, também fala daquele meio ambiente da sociedade, da cultura e das cidades, o que engloba a questão humana também. Então, esse é o conceito que eu gosto mais de usar, ele está mais atual. Feita essa pequena introdução, então eu gostaria de falar para vocês que dentro desse conceito
mais abrangente do que seria meio ambiente para o direito, os doutrinadores, os estudiosos do direito, eles gostam de dividir ainda mais esse conceito. O conceito que eu acabei de ler é o conceito geral do que seria meio ambiente para o direito. Dentro desse conceito, nós conseguimos identificar pelo menos 4 meio ambientes diferentes. Nós temos o meio ambiente natural, o meio ambiente artificial, o chamado meio ambiente cultural e o meio ambiente do trabalho. Em primeiro lugar, vamos falar do meio ambiente natural. O que seria o meio ambiente natural? Basicamente, nós estamos falando da fauna, da flora e dos recursos naturais necessários à sua existência. Se eu fosse dar para vocês um conceito de meio ambiente natural, ficaria perfeito aquele conceito que nós falamos primeiro, que está contido na Lei da Política Nacional de Meio Ambiente. Olha aqui, conjunto de leis e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, nós estamos falando da vida e daquilo que dá substrato a ela. Influências de ordem física, o que eu posso dizer isso? Temperatura, clima, umidade. A questão química, eu posso falar, por exemplo, dos elementos químicos, da composição do solo, da qualidade de uma água, por exemplo. Então, eu tenho tantos os seres vivos, fauna, animais, flora, vegetação, e tenho tudo aquilo, todos os substratos, todas as coisas que são necessárias ao funcionamento da mesma. O próximo meio ambiente a ser estudado é o meio ambiente artificial. O que seria o meio ambiente artificial? É aquele construído pelo homem, ou seja, aquele meio ambiente que tem origem antrópica. Não foi posto pela natureza, não foi criado pela natureza, mas foi criado pelo ser humano. Por meio ambiente artificial, entende-se aquele constituído pelo espaço urbano construído, consubstanciado no conjunto de edificações, espaço urbano fechado, e dos equipamentos públicos, espaço urbano aberto. Então, nós estamos falando de quê? Das nossas cidades, das nossas casas, das nossas praças, de todo aquele meio ambiente que não foi criado pela natureza, mas criado pelo homem para que nós consigamos viver, nos movimentar, realizar as nossas atividades, trabalhar, estudar e que nós possamos viver bem. Nós sabemos, gente, que ao longo do tempo o homem vem modificando o meio ambiente natural, a natureza, de forma a adaptá-la melhor às suas necessidades. Nós construímos, por exemplo, barragens para armazenar água dos rios, nós construímos diques de irrigação para fazer a água chegar nas nossas colheitas, nós construímos muros para afastar animais selvagens, nós construímos casas para que nós possamos viver com mais conforto. Então, nós criamos um ambiente diferenciado daquele que a natureza nos deu, nós criamos um outro tipo de ambiente para que nós possamos viver com mais comodidade. E sobre esse ambiente também precisam existir controle do que as pessoas fazem com ele. Dá um exemplo, alguém gosta quando vem um malandro e pincha a frente da sua casa? A frente da sua casa que você queria deixar bonita, para os vizinhos olharem, para suas visitas olharem, para você se sentir confortável com isso. Você comprou lá R$ 200 de tinta só para pintar a fachada, vem um espertinho com spray e faz o desenho que ele quiser e deixa toda feia. Ou então vamos falar de outra coisa, nós produzimos no mínimo 1 quilo de lixo por dia, por pessoa. Se todo mundo na sua rua colocar esse lixo na frente de casa e não houver nenhum sistema de recolhimento desse lixo, o que vai acontecer? Como vai ser a qualidade de vida de vocês? Será que isso vai ser afetado de alguma forma? Então é por isso que se precisa criar uma série de normas sobre esse ambiente, que não é o natural, mas é o criado pelo homem, porque ele também afeta a nossa qualidade de vida, ele afeta a desenvoltura das nossas atividades diárias. E aqui uma pequena questão doutrinária, coisa dos doutrinadores, dos escritores de direito.
Costuma-se fazer a distinção, a classificação dos espaços do meio ambiente artificial em espaços abertos e espaços fechados. Nenhuma dificuldade aqui, espaços abertos são aqueles que estão abertos, uma praça, um parque, que tenha, por exemplo, o espigão ali, você fez uma construção artificial que é acessível às pessoas. E nós temos os espaços fechados, que são o quê? Prédios em geral, casas, qualquer tipo de edificação fechada que é colocada na cidade. O próximo meio ambiente que nós vamos ver é o chamado meio ambiente cultural. E eu acho que esse é uma novidade para vocês. Provavelmente vocês já trabalharam na minha ou em outras disciplinas acerca de meio ambiente natural e artificial, mas o cultural geralmente se vê primeiro nesta disciplina. O que vem a ser o meio ambiente cultural? Basicamente, de forma resumida, é o patrimônio cultural brasileiro. Nós vamos verificar que a Constituição Federal ela traz uma proteção do meio ambiente. Nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal, existem, lá na norma máxima, já alguns institutos de produção ao patrimônio cultural. A importância dele é mais sentimental na preservação das técnicas, na preservação dos conhecimentos, das tradições, da cultura. Isso é protegido pelo direito. No artigo 216, ele diz o seguinte, que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem. A Constituição traz uma lista de exemplos aqui. As formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontólogo, ecológico e científico. E no parágrafo 1º diz que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro. E traz aqui algumas ferramentas, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. Bora pegar alguns desses aqui e dar exemplos? Forma de expressão, por exemplo, danças folclóricos não seriam formas de expressão? Criações artísticas, eu posso ter um poema, eu posso ter uma pintura, eu posso ter um filme. Conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, eu posso falar, por exemplo, do nosso querido Reviver, onde nós temos ali a parte de São Luís mais antiga, a parte que foi criada pelos colonizadores portugueses e que nós temos essa referência histórica, nós temos essa herança histórica. Isso faz parte do nosso ambiente, isso está ao nosso redor, isso tem uma importância sentimental, cultural, de apropriação para o ser humano, e isso também faz parte de um nível de proteção ambiental. Isso é necessário para que nós tenhamos a preservação da nossa história, para que nós saibamos de onde nós vimos, para que nós preservemos as tecnologias, a cultura do nosso povo. E existem esses mecanismos, por exemplo, o centro histórico, que nós chamamos a área do Reviver, ela é tombada. O que quer dizer isso? Que não podem ser feitas alterações estéticas estruturais naqueles locais. Eu não posso, por exemplo, ter um casarão antigo, eu não posso demolir ele e construir uma casa moderna cheia de vidro. Eu tenho que preservar aquilo ali, eu tenho que preservar essas características antigas que são nossa herança cultural. Vamos lá. Se você ainda não entendeu a importância de você preservar um meio ambiente cultural, vamos tentar fazer aqui um paralelo, uma comparação. Vocês já assistiram a filmes como 1984 ou Equilibrium? E aqui fica a recomendação, assistam Equilibrium, quem gosta de filme de ação, muito bom.
Nós temos, assim, sociedades distrópicas em que você não tem arte, você não tem... Os prédios são todos iguais, as pessoas vestem exatamente as mesmas roupas. Nós entendemos isso como uma existência sofrida, como uma existência incompleta. O ser humano ele tem várias formas de expressão, principalmente através da arte. E a falta disso, a falta dessa forma de expressão, ela nos traz um vazio existencial. Por isso, existe a necessidade dessa preservação do cuidado com esses itens, tais quais os bens do meio ambiente artificial. O do meio ambiente cultural também tem uma pequena e famosa classificação. Eles são classificados em materiais e imateriais. Materiais é aquilo que você pode tocar, é algo concreto, e imateriais é aqueles que são abstratos, vêm mais da nossa cultura propriamente dita. Exemplo dos bens materiais. Nós temos os bens móveis e imóveis. As coisas, lembram da classificação de bens móveis e imóveis? Bens móveis, aquelas coisas que nós carregamos conosco e nós podemos transportar. Exemplo, um lápis, um microfone, uma bolsa. E imóveis, nós temos os terrenos e os prédios, as habitações construídas. Exemplo de bens materiais que eu coloquei aqui, cidades históricas, o Pelourinho na Bahia, etc. E nós temos também os bens imateriais. Esses eles não têm nem matéria, não têm substância, você não pode tocá-los, eles não são coisas físicas. Exemplo, danças folclóricas, como o samba, o frevo, comidas típicas de cada região, a técnica de culinária de cada região, festas religiosas, etc. Os bens do meio ambiente cultural, eles também são artificiais, mas eles vão diferenciar-se dos bens que compõem o meio ambiente artificial em razão do valor diferenciado que possuem para uma sociedade ou um povo. O valor deles é o valor cultural, o valor deles é a da identidade histórica daquele povo. E por fim, mas não menos importante, nós temos o chamado meio ambiente do trabalho. Que vem a ser, gente, é o meio ambiente em que o trabalhador exerce o seu labor, em que o trabalhador efetivamente trabalha. Eu estou trabalhando onde, por exemplo? Em casa, mas geralmente eu trabalho numa escola. Tem trabalhadores que trabalham em fábricas, escritórios. Então, é um local destinado ao trabalhador exercer o seu labor. Labor e trabalho é a mesma coisa, são sinônimos, tá? E por que eu falo de um meio ambiente do trabalho? A Constituição Federal, no artigo 200, fala que ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, compete, além de outras atribuições nos termos da lei, inciso 8, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Então, nós temos também uma citação constitucional da existência para o direito do meio ambiente do trabalho. Nós não vamos nos aprofundar tanto neste meio ambiente, neste quesito, por quê? O meio ambiente do trabalho, tradicionalmente, ele é estudado não na disciplina de direito ambiental. Ele é muito mais estudado na disciplina de direito do trabalho. Especificamente, quando a gente fala de direito do trabalho, nas condições de trabalho, você precisa de um local de trabalho que seja salubre, que seja bem iluminado, que seja ventilado, que não seja muito abafado, que não seja muito quente, porque isso vai comprometer o quê? A saúde do trabalhador, até mesmo a sua produtividade pode ser comprometida em função de estar num local de trabalho que é insalubre, que não lhe garanta boas condições de trabalho. Então, são essas as considerações que eu queria fazer acerca do conceito jurídico de meio ambiente, o que engloba o meio ambiente para o direito, quando o direito se refere a meio ambiente, o que ele quer dizer com isso, e também citar as principais subdivisões, meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho.